Já cá estamos no Tarde em Família de hoje. Bem-vindo, bem-vinda a si que está desse lado, na rádio, na televisão ou na internet. É sempre uma boa tarde quando estamos consigo nestas 2 horinhas até às 4 da tarde a fazer-lhe companhia. É sempre com alegria, pois porque o programa é mesmo em família, é um Tarde em Família com alegria, porque somos família. Nós aqui desse lado, você desse lado, na rádio, na televisão, muito bem-vindo. Ouvinte, telespectador, aqueles que nos acompanham pela primeira vez, onde quer que estejam, em Portugal ou no mundo, através da internet. Este é o último programa do mês de maio, mês tão especial para todos nós, que nos colocamos sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário e na boa companhia dos Santos Pastorinhos. Por falar nos pastorinhos, temos hoje o privilégio de ter uma escritora importante, já escreveu sobre os pastorinhos, como por exemplo Tens uma Mensagem, a história dos 3 pastorinhos explicada às crianças e também a missão do Francisco. Mas esta autora tem vários outros livros e muitos que eu fui ver na internet, que neste caso não mentiu. São livros de igual valia. Já publica desde 1989, portanto tinha 15 anos quando começou a publicar. Já vamos ficar a saber quantos livros já tem ao longo deste programa. Hoje recebemos em estúdio Maria Teresa Maia Gonzalez e vamos falar sobre literatura. É literatura como instrumento de formação humana e de solidificação dos valores cristãos. É o tema de hoje. Boa tarde, Maria Teresa Gonzalez. Como é que é? Maria Teresa? Maria Teresa. Muito boa tarde. Natural de onde, Maria Teresa? Coimbra, claro. Coimbra. Dos doutores. De Coimbra. Foi por isso que seguiu... Não. Que seguiu inglês, português, francês? Não. A minha mãe tinha raízes em Coimbra, formou-se em Coimbra, quase toda a minha família, da geração dos meus pais, estudou em Coimbra, os meus avós viveram lá, os meus avós maternos, e eu e quase todos os meus irmãos nascemos em Coimbra, mas não vivemos lá propriamente. A vivência foi onde? Vivemos Lisboa. noutros sítios, vivemos na Beira Alta, em Lisboa, eu e a minha irmã ainda estudámos em Évora, mas temos estado sobretudo em Lisboa. Portanto, sim. É uma mulher de raízes em vários sítios. É verdade, raízes em vários sítios, sem dúvida. Maria Teresa Gonzalez, não é nada estranho uma professora de português, de inglês, de francês, descair para a escrita, pois naturalmente. Quando é que descobriu esta facilidade para as letras, para imaginar histórias? Olha, eu devo o meu gosto pelas histórias, pela leitura, ao meu pai, sem dúvida nenhuma. O meu pai é o melhor contador de histórias que eu conheci. Quando eu era pequenina e ouvia as histórias do meu pai, queria ser como ele, ainda quero. Ele hoje está no céu, assim espero. E foi realmente a pessoa que mais me marcou e que é o responsável pelo meu gosto pelos livros. Nós todos os anos íamos à Feira do Livro comprar livros com o meu pai. Ele lia connosco, ele ensinou-me a ler em voz alta, a ler bem. Eu muitas vezes ouço algumas pessoas ler e fico com pena que não tenham aprendido com o meu pai a ler com naturalidade. Portanto ele foi o responsável e eu desde muito cedo, que ao ouvir histórias fiquei com vontade de inventar histórias. Desde muito pequenina, com 9 anos, comecei a gostar de escrever. Não me passava pela cabeça sequer vir a ser escritora, nem nada que se parecesse, mas gostava de escrever. Escrevia poemas para oferecer à família, aos meus pais, aos meus tios, aos meus avós, quando faziam anos, etc. E comecei muito cedo a gostar de escrever. Depois no colégio estive como aluna interna, escrevia imenso, escrevia muitas cartas, muitas das quais eu não mandava. Mas gostava do exercício da escrita, fazia-me bem escrever, sentia-me bem a escrever. A oportunidade de escrever a sério, escrever um livro, surgiu muito mais tarde, tinha eu 29 anos, e foi quando escrevi o primeiro livro, que é o primeiro volume de uma coleção chamada O Clube das Chaves, que felizmente teve bastante sucesso, que eu escrevi em parceria com a Maria do Rosário Pedreira, que era minha colega, foi minha colega do colégio e da faculdade, e a partir daí nunca mais parei de escrever. Durante muitos anos ainda escrevi e lecionei em simultâneo. A partir de certa altura, de facto, comecei a ter muitos pedidos para escrever de outros editores e acabei por escolher ficar-me pela escrita e deixar o ensino, porque não era possível continuar a fazer as duas coisas. Começou a escrever, começou a editar livros numa altura onde se liam, onde nós líamos ainda muito, não é? É verdade. Bom,
a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada tiveram Sim. um papel muito importante nos jovens dessa altura, com aquela coleção uma aventura, lançou muita gente na leitura, nós com o Clube das Chaves, de facto, a Maria de Rosário e eu também, acho que continuámos essa onda, e havia de facto muitos jovens a ler, começou a haver muitos jovens a ler. Eu, durante muito tempo, não tinha razão de queixa nenhuma, e não posso dizer ainda hoje que tenha razão de queixa, porque não há dúvida que de facto, muitos dos livros que escrevi têm muitas edições mesmo, o que quer dizer que as pessoas tiveram acesso a esses livros de alguma forma, não é? E eu vou visitar muitas vezes escolas onde verifico que as bibliotecas escolares, as bibliotecas municipais também, têm de facto muitos dos livros que escrevi, e isso dá-me uma imensa alegria. Se lê o suficiente, creio que não. Se há muitos jovens que não lêem, pois há, infelizmente há. Mais fácil ler o telemóvel? É mais fácil ler o telemóvel. É mais fácil do que ir às livrarias. Eu lembro-me de ir às bibliotecas, às bibliotecas públicas dos concelhos, escolher livros, ler os jornais. Lembro-me de ler os jornais ali na Biblioteca Municipal de Torres Novas, Gustavo Pinto Lopes, e lembro-me também de, não aqui no conceito atual, mas mais para o interior do país, ficar à espera da carrinha da Biblioteca Carlos Gulbenkian. Da Carlos Gulbenkian, exatamente. Que era uma festa. Exatamente. Era uma festa. Exatamente. Já tem quantos livros publicados assim? São 184. Parece um número assim esmagador, mas vários deles são para crianças, pois a maioria são juvenis e alguns são para os adultos. E depois informam-me aqui que muitos deles estão no Plano Nacional de Leitura. Muitos estão, dezenas. Sabe que eles foram passando, o Plano Nacional de Leitura não é, digamos, fixo, não é? Portanto, não é fechado. Há uns que vão e outros vão e vêm, não é? Mas muitas dezenas, sim, muitas dezenas. Isso é para mim também um motivo de grande alegria, visto que muitos deles foram adotados como leitura nas escolas. Como instrumentos de trabalho nas escolas, e isso de facto dá muita alegria. A Teresa tem um escalão etário para o qual escreve assim? Os jovens, enfim, dos 12, digamos, ou dos 10, se quisermos, dos 10 aos 16, 17, enfim, será o escalão para o qual eu escrevi mais livros até hoje. Mas depois também há muitos já para os pequeninos. Refiro-me sobretudo ao primeiro ciclo e alguns para os adultos. Sente-se mais à vontade em que escalão? Em todas. Durante muito tempo tive uma certa relutância, não me sentia vocacionada para escrever para os pequeninos, para os mais pequeninos, e a partir de certa altura comecei a escrever para os pequeninos e comecei a gostar imenso. Isto surgiu porque numa das escolas onde eu lecionei, foi o Externato Marista de Lisboa, houve uma professora do primeiro ciclo que um dia me convidou para eu ir à sala dela, falar com os meninos e se calhar construir com eles uma história. E, aliás, contar-lhes uma história, assim é que foi. E eu fui contar uma história. E eles depois disseram, porquê é que nós não fazemos uma história, todos, contigo? E eu disse, está bem, então vamos a isto. E começámos, e estivemos até ao fim do ano, aquela era uma hora que eu tinha livre, até ao fim do ano, todas as semanas, nós começámos a escrever um livro em conjunto. Pronto, eu depois daquela experiência, nunca mais larguei os miúdos do primeiro ciclo, e portanto fiquei com uma vontade enorme de continuar a trabalhar para eles. E eu pensava, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer quando me convidarem para ir às escolas do primeiro ciclo, hoje em dia é um prazer. É um prazer. Olha, ainda ontem tive uma sessão online com uma escola da zona de Odivelas, em Famões. Meninos do 4º ano, 5 estrelas. Tinham lido imensos livros, fizeram perguntas interessantíssimas, foi uma maravilha. Normalmente eu já tenho aqui tido entrevistados, por exemplo, famílias numerosas, e quando nós perguntamos, então, e o filho, assim, mais preferência, eles têm sempre dificuldade. Os seus filhos livros têm alguma dificuldade em ter ali o privilégio de escolher um deles, dois? Tenho. É assim, normalmente os livros que me deram mais prazer escrever, que eu escrevi, que me deram mais prazer, são os menos conhecidos das pessoas, é engraçado isso. Mas o livro que eu escrevi, que foi a experiência, digamos, mais intensa para mim em termos de escrita, o livro que me permitiu um maior crescimento enquanto eu escrevia, é um livro chamado Os Irmãos de Matilde. Os Irmãos de Matilde é um livro feito para as crianças que estão em cuidados paliativos.
e seus familiares. Foi um desafio que partiu de um grande amigo, que é o Frei Hermínio Araújo, franciscano, e que fez parte da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e dizia-me: Teresa, não há livros, há muitos livros sobre cuidados paliativos, ou há alguns pelo menos, mas não há para as crianças que estão em cuidados paliativos. Nem para as crianças nem para os adultos, não é? Mas para as crianças em concreto. Portanto, eu gostava, a Teresa pensa nisso, eu dizia, isso só quando eu for grande. Nem me passava pela cabeça ter uma ideia para escrever. Eu dizia, tem que ser uma história muito alegre, muito rica, muito suave ao mesmo tempo, para pôr nas mãos de um menino que está nessa fase da sua vida. E um dia surgiu a ideia. E de facto, para mim foi eu depois de escrever aquele livro, depois de escrever um livro, fico diferente, como depois de ler um livro, não é? Já não sou a mesma pessoa, mas depois de escrever aquele livro, eu senti imensas diferenças em mim. Vivi ali uma experiência ao longo da escrita daquele livro que não se repetiu. Acho que me humanizou de uma maneira muito diferente. Aproximou-me do sofrimento de uma maneira diferente, muito mais profunda, e realmente foi a minha experiência mais enriquecedora em termos de escrita. E é por isso que eu digo que é aquilo que eu gostei, entre aspas. Não é só uma questão de gosto, é uma questão de me sentir mais enriquecida, não é? Pela experiência da escrita desse livro. Os conteúdos e as mensagens respondem a necessidades da altura, da sociedade, das crianças, ou são histórias ponto que se vão crescendo? Entendo a pergunta. É assim, os temas, as ideias vão-me surgindo a partir do meu contacto com as pessoas. Não é? Eu fui professora, como disse há pouco, durante bastante tempo, e iam surgindo, como há sempre, problemas. Nós tomamos conhecimento de vários problemas humanos, não é? Quando lidamos com os outros, sobretudo quando se trata de jovens ou de crianças, os mais variados problemas ao nível familiar, problemas que têm a ver com a saúde física ou mental, problemas da vida escolar. E portanto, a partir dessa minha experiência, dessa minha vivência como professora, foram-me surgindo imensas ideias para temas. Eu gostava de escrever sobre isto é importante escrever sobre isto. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu escrevi sobre a questão das dependências químicas no livro A Lua de Joana, que é o mais conhecido de todos dos que escrevi até hoje, e é o que está publicado em mais países. Era um assunto sobre o qual eu sentia que tinha de escrever sobre aquele assunto. Há outros assuntos, há temas que são recorrentes na minha escrita. Um deles é a família, obviamente, que é um tema inesgotável. A morte, que é um tema sobre o qual ninguém quer falar, e eu tenho imensos livros nos quais falo da morte, como fazendo parte da vida. Eu sou cristã, sou católica, tenho de falar da morte sem medo, não é? E um assunto que eu continuo a dizer que é o último tabu, que é a questão da doença mental. As pessoas não querem falar sobre doença mental. E eu tenho o privilégio de, há 28 anos, ser voluntária numa das casas das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que acolhem precisamente pessoas com doença psíquica e com deficiência mental. E é um dos lugares onde eu mais tenho feito aprendizagens diversas, muitíssimo enriquecedoras, que me transformaram e transformam em cada dia. E também por essa experiência, ou sobretudo por essa experiência, eu tenho sentido muita necessidade de falar sobre a questão que é tabu, infelizmente, mas continua a ser, da doença mental. Das doenças mentais, são muitas. As pessoas com alguma facilidade já começam a falar da depressão, mas não falam de outras patologias que também existem, algumas mais graves, não é? E das novas patologias, por exemplo, as doenças que têm a ver com a questão alimentar, não é? E portanto também são temas sobre os quais eu me tenho debruçado e quero continuar a debruçar, sobre a questão da saúde mental, que é tão importante, que diz respeito a nós todos, e é preciso quebrar este tabu, este preconceito,
este medo, que no fundo nasce do medo, não é? Tudo isto nasce do medo, e é preciso combater isso. Eu escrevo também nesse sentido, procurando combater esse preconceito, esse tabu. Normalmente, todos nós, como pais, contamos histórias às crianças e inventamos histórias para os nossos filhos, e na altura também lembro-me que às vezes começava a contar uma história e depois tinha que pensar, espera aí que não é este o vocabulário que estás a utilizar. Aí também há que ter um cuidado muito específico, porque a Teresa está a contar histórias para crianças que têm que ter aquele vocabulário, aquela ideia mais simples, mas que atinja depois o objetivo, não é? Mas sabe que, no princípio, antes de começar a escrever, para os jovens não tenho esse problema, porque é bom até que encontrem palavras que não conhecem para começarem a usá-las, a tentar compreender, perceber o que é que significam e começarem a fazer parte do seu vocabulário. Para os mais pequenos, eu pensei que isso ia ser problemático, mas não foi, porque eu me pus muito no... Eu desci, recuei àquela idade, não é? E quando nós recuamos e temos essa capacidade, penso que quem escreve acaba por ter essa facilidade, não é? De recuar, de ser o outro enquanto escreve, não é? De ser o outro, aquele sobre o qual está a falar, está a escrever. E portanto, ao recuar, isso foi saindo naturalmente. A Teresa, já disse há pouquinho, é católica, de modo muito genuíno, mostra isso que não é um adereço de vida, é uma opção. Como é que a fé também influencia a sua escrita? Ou a fé influencia a sua escrita? Claro. Não começo a escrever sem pedir a Deus sempre que me ajude, que me guie no que eu vou fazer. Porque se escrevo, a Ele o devo. Não há que ter vaidades sobre os dons, em relação aos dons que temos, não é? Porque se os temos é porque Deus nos os deu, e a única coisa que temos que fazer é pô-los a funcionar, não é? Desenvolvê-los. E portanto, antes de escrever, é uma coisa que faço sempre, é pedir a Deus que me ajude, que me oriente, que me guie, para que eu possa realmente ser instrumento e possa pôr a funcionar esses dons que Ele me deu com o seu plano, deu-me com o seu objetivo. A fé é muito importante desde a minha infância, na minha vida, tem um lugar primordial. Devo isso muito aos meus pais, mas devo também a uma tia-avó que colaborou e muito no meu crescimento, e que me falou sempre de Jesus, de uma maneira muito especial. A maneira mais especial que nós temos de falar de Jesus é com amor, não é? É com amor, é com ternura. E é aproximá-lo de nós, é torná-lo próximo, porque é isso que Ele quer. Às vezes, para as pessoas, parece ser muito difícil como falar de Jesus às crianças ou aos outros, como sendo uma pessoa, alguém da nossa família, muito próximo, até que acabamos por vê-lo, por senti-lo. E aí Ele nunca mais vai deixar de fazer parte da nossa vida, nunca mais vamos deixar de o ver, de o sentir, de perceber que está connosco, Eu tive este privilégio de ter esta educação, esta formação, para além da catequese, não é? Se calhar a catequese até não foi nada de especial, mas esta catequese, outra, segunda, foi a primeira, acabou por ser a primeira, que foi a que recebi através da família. É o que parece estar a faltar também esta ausência das crianças com os avós, com os avós, com os tios, com os tios-avós. Exatamente. Outro tema que eu falo muito, não é? É a necessidade das crianças poderem contactar com as pessoas da família de outras idades, pessoas mais velhas. Todos têm tanto a ganhar. Não só os pequeninos, os mais velhos também têm, não é? Têm um prazer enorme de receber os netos, os sobrinhos netos, como nós sabemos. E todos têm a ganhar. Claro que a vida tal como está organizada para as pessoas, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades, é muito difícil, de facto, haver esse convívio, haver esse tempo para esse convívio, é difícil. E isso é lamentável. Isso é uma perda grande. Eu digo isso porque, de facto, a experiência que eu tive foi diferente. E a minha vida foi muito mais enriquecida precisamente por essas pessoas dessas idades, a fazerem parte integrante da minha infância e da minha adolescência, sobretudo da minha infância. A aposta nos livros dos escritores, das escritoras, não é só a aposta deles, é a aposta também das editoras. Nestes anos todos, nestes livros todos, sentiu alguma vez que o tema tratado numa perspectiva mais católica inviabilizou determinada edição, determinado apoio? Uma vez.
Foi? Uma vez. Eu jogava que ia dizer que não. Uma vez. Foi a última. Mudou de editora. Foi a última, quer dizer, não foi o último livro. Não. Estou a dizer, eu de facto entreguei um livro que tinha a ver com o Natal e senti, na altura em que tinham que me dar a resposta, não deram, eu achei estranhíssimo. E depois percebi que havia ali uma certa relutância em falar, não sabia muito bem como é que me haviam de abordar o assunto, e eu percebi que não estavam dentro. E eu disse, bom, se calhar se o meu livro fosse sobre o Pai Natal já gostariam, temos de ir ao encontro dos gostos das pessoas. E eu disse, as pessoas não podem gostar do que não conhecem, só se gosta daquilo, só se ama aquilo que se conhece, não é? E só se conhece aquilo que se ama. Portanto, olha, eu sou cristã, sou católica, é uma coisa que os senhores sabiam quando eu comecei a escrever, e por isso para mim é impraticável falar de Natal sem falar da figura principal do Natal, que é Jesus. Sem ele não há Natal. Mas o resto é completamente acessório, não é? Ele é que não é acessório, não é? Não é em nada, no Natal menos ainda, não é? Por isso, pronto. Mas foi uma experiência pacífica, percebi. Agora, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi uma coleção de livros que eu tenho, que foi editada pela Paulinas Editora. A Paulinas, aliás, tem imensos livros, publicou imensos dos livros que escrevi. E há uma coleção inteira em que se chama A Minha Família e Eu. O pai e eu, a mãe e eu, o tio e eu, a avó e eu, por aí fora, os vários membros. E o último volume é Deus e Eu. Então, foi uma experiência engraçada, porque nós vimos entrar, há uma instituição, eu não quero estar a dizer o nome, mas há uma instituição que acolhe, que avaliza os livros, que os recomenda. E recomendou todos os livros da coleção, menos o último, Deus e Eu. Engraçado, não é? A mesma autora, o mesmo formato, o Deus ficou de fora. Ali é um caso concreto, quer dizer, isto não é. Sim. Pronto, eu penso, e é nessas alturas é que eu penso, fiz alguma coisa de jeito. Agora sim, fiz alguma coisa de jeito. Não é? Assim como percebi na tal história de Natal que eu tinha escrito, fiz alguma coisa de jeito. Não é? Posso não ter feito nada na vida que tenha agradado a Deus, isto sim, isto de certeza que agradou. E depois é fácil encontrar a editora? Não sei, mas esse problema já não é meu. Eu já nem sequer me preocupo, fico tão contente quando isso acontece. Fico com muita pena das pessoas que fazem isso, não é? Mas fico tão contente que digo, finalmente fiz alguma coisa de jeito, fiz alguma coisa que devia ter feito. A verdade é esta, cada vez que realmente as pessoas se assumem na sua fé, há sempre quem não goste, há sempre quem critique. Agora, quando realmente as pessoas se opõem, não é? Começam a obstaculizar e a dizer não quero, de facto isso é um sinal que estamos num mundo realmente com diferenças abissais, em que se fala muito de liberdade, por exemplo, mas nem sempre se respeita essa liberdade, não é? Nem sempre se respeita essa liberdade. E a liberdade religiosa é uma liberdade que, apesar de estar consagrada, não é? Em muitas das constituições, nem sempre ela é respeitada. A Teresa considera-se uma evangelizadora ou às vezes também o é? Eu espero ser sempre. Mas isso, enfim, isso é uma veleidade minha, não é? Eu espero ser sempre no que digo e no que faço, sobretudo no que faço. Espero ser sempre. De mim, se eu não evangelizar, dizia São Paulo. Eu digo a mesma coisa, tenho a responsabilidade de o fazer. Tive a educação que tive, a formação que tive. Não é? Portanto, tenho a obrigação de o fazer, tenho o dever de o fazer. Além disso, tenho a alegria de o fazer. Mas é evidente que tenho o dever de o fazer, não é? Sempre. Há livros onde isso, se calhar, é mais evidente. É mais evidente. Há outros onde é menos evidente, por causa das personagens sobre as quais estou a falar, não é? E das experiências que vivem, mas esse é o meu objetivo, não é? Esse é o meu objetivo.
Muito bem. E há aqui uma questão, e o marido, que não é das letras, como é que ele vê a escritora, Teresa? Ele lê os meus livros e dá-me sempre a sua opinião. Sempre. Há alguns livros eu vejo pela forma, só pela expressão dele, vejo logo se ele está a gostar mais ou se não está. E é sempre para mim um desafio muito grande o que ele vai dizer sobre o livro. Desafio não, um momento assim de expectativa. Quando o meu pai estava entre nós, era a primeira pessoa que me ligava, que me telefonava a dizer que tinha lido o livro e o que é que ele achava. Fazia sempre uma leitura muito atenta e dizia o que pensava, fosse simpático ou não. E eu ficava muito contente com isso. Tenho muitas saudades de o ouvir fazer esses comentários. E o meu marido também faz sempre. Uhum. E quando abandonou entre aspas o ensino, não tem saudades da campainha de corrigir os pontos até às tantas da madrugada? Até do giz, que era uma coisa que eu não gostava. Até do giz, que é uma coisa que eu não gostava, tenho saudades. Tenho, como eu digo aos miúdos, o que é que se faz com as saudades? Tem que se viver com elas. É outro dos grandes desafios. O que é que fazemos com as saudades? Temos de viver com elas, temos de aprender a viver com as saudades. Não se podem matar, não é? E então tenho que viver com elas. E quando vou às escolas é evidente que é completamente diferente a minha experiência como autora, não é? Porque chego e estão os jovens todos que leram e fazem perguntas, então não tem nada a ver com a experiência da aula e sobretudo com aquilo que eu mais gostava, que era ver os progressos dos alunos. Ver os progressos. Aqueles que não escreviam nada, que não diziam nada, que nunca levantavam o dedo para dizer nada e que depois ao fim do ano, ou ao fim de 2 anos, ou ao fim de 3 anos, o que já faziam, não é? É ver isso, é saber, de alguma forma, eu participei nisto, eu tive alguma responsabilidade nisto. Isto sim, isso é uma coisa, eu continuo a dizer, professor é a profissão, não há nenhuma profissão mais bonita. Há de certeza muitas outras tão bonitas quanto essa, mas para mim não há nenhuma mais bonita. Já deixou o ensino há quanto tempo? Em 96, 97 foi o último ano que lecionei, sim, 96. Na altura, quando saiu sindicalismos à parte, previa que o ensino pudesse ter problemas daqui para a frente? Não, quer dizer, comecei a ver, como muitos dos meus colegas, naturalmente, que havia muitas coisas, sabíamos que havia muitas coisas que estavam desordenadas, muitas coisas, nomeadamente no que diz respeito à avaliação, que é tão importante. E num certo facilitismo que começou a haver e que ia dar mau resultado, não é? A gente já sabe que isso é assim, não há como não ser. Hoje, o que eu ouço dos meus amigos professores, realmente às vezes assusta-me um bocadinho. Em termos de pensar como é que se estão a preparar estes jovens para o futuro, para as profissões que vão desempenhar, para os cargos que vão ter, como é que estão a ser preparados. É um bocadinho preocupante. É preocupante. É. Voltando aqui aos livros, mas dentro também do ensino, quando pensamos aqui neste Portugal, no âmbito da leitura, o português lê de modo satisfatório, nós lemos de modo satisfatório, devemos ler por passatempo, lê-se pouco. Eu penso que se lê pouco. Eu ando muito em transportes públicos e até porque não conduzo, não é? E portanto, e muitas vezes até para ir às escolas uso o comboio, etc. E uma das coisas que eu gosto muito de ver, mas que infelizmente é raro, é ver pessoas a ler. Não é? Ver pessoas a ler, pessoas de todas as idades, não é? E vê-se pouco pessoas a ler, vê-se poucas pessoas nas livrarias a comprar livros e a ver livros. E pronto, não há em Portugal muito essa cultura da leitura. Claro que já foi menos, claro que há mais. Não estou aqui a dizer que não há pessoas que leiam, evidentemente não é nada disso, ainda bem que há, mas há um longo caminho a percorrer para formar mais leitores. É importante isso. Como é que nasce aí na sua cabeça uma história? Como é que nascem os pensamentos? Ou primeiro, olha, vou escrever sobre isto e depois
começa a delinear? Não. Vem primeiro a mensagem, vem depois vem Não, a personagem? é uma coisa um pouco misteriosa, penso eu. É qualquer coisa que capta a minha atenção e vai surgindo assim como uma semente e vai crescendo. Eu deixo estar, começo a sentir que estou ali com uma ideia. E deixo estar, não tomo nota de nada. Depois a ideia começa a crescer e um dia a ideia está na minha cabeça, a ocupar o cérebro todo, a cabeça toda. Está tudo cheio. Já estou a ver a cara dos personagens, a cor dos olhos, do cabelo, a rua onde moram, se tem um cão, de cor é que é, o gato, já está lá tudo. E quando essa ideia está na minha cabeça, então sim, eu faço um plano. Começo a tomar notas. Surge assim às vezes de uma coisa que eu vi, uma coisa que eu ouvi. Não é logo a seguir. Às vezes são anos depois. Qualquer coisa que ficou aqui a tomar forma e na altura própria começa a surgir. Como eu escrevi várias coleções, naturalmente quando se escreve uma coleção há uma disciplina que é necessária e portanto eu sei que escrevo agora um livro e não posso entregar o segundo volume quando me apetecer, não é? Portanto tem que haver uma disciplina, entrego, por exemplo, combino com o editor, entrego um livro de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, etc. Conforme a combinação. E portanto aí tem que haver uma disciplina e eu fazia planos rigorosos. Às vezes tinha que fugir do plano, tinha que fazer as correções, todas as adaptações que implicava essa fuga, mas tenho sempre um plano. Ultimamente não tenho feito coleções, portanto faço livros soltos, é diferente, a disciplina é outra. Sou disciplinada a escrever e gosto de escrever de manhã, começar cedo a trabalhar. E ao contrário de muitas pessoas gostam mais de escrever à noite, não. À noite estou cansada, não é? Produzo sempre muito mais durante a manhã e é assim, agora muitas vezes eu tenho o meu plano feito, mas às vezes é a personagem principal que assume o comando e sou eu que vou atrás e dou por mim a ir para sítios onde não tinha pensado ir. É engraçado, como se os personagens acabassem por ter uma certa autonomia, ir para certos sítios e chegar a lugares onde eu não tinha pensado. Isso acontece, é muito interessante. Produziu muito na pandemia? O mesmo que nos outros anos. Penso que sim. O que durante a pandemia fiz mais foi pintar. Eu gosto de pintar, é o meu hobby. Então nessa altura pintei mais. Sim. Não ia às escolas, obviamente, não é? Portanto, e sim, mas de resto, em termos de escrita, o mesmo. Está aí algum livro por lançar? Um trabalho em andamento? Em andamento está um livro juvenil, ainda está no início, não vou falar dele por isso mesmo. Foi agora lançado, mesmo agora, mês passado, um livro de poesia para os adultos, que se chama A Água e a Sede, que é um livro que também está... tem muito é só ir à internet, A Água e a Sede, e aparece Água e para comprar? Sede, sim. São as Paulinas que fazem, que editaram o livro. E é um livro que tem a ver com a espiritualidade e com várias coisas importantes que me foram marcando ao longo da vida. E saiu agora mesmo. E estou agora a trabalhar realmente num livro juvenil. Vamos ver o que é que vai dar, ainda está muito, muito no início. Fica confortável nestas editoras que vão a favor da sua maneira de ver a vida aos jovens e os assuntos? É completamente diferente. É completamente diferente. Estou em casa, não é? Como estou aqui. Estou em casa. É diferente. Estamos a chegar ao final do programa. Gostava que a Teresa deixasse aqui uma mensagem para os avós, para os tios avós, para os pais, porque o programa depois é transmitido sem ser em direto noutros espaços, quer na rádio, quer na televisão, para os potenciais leitores, para os seus leitores que poderão estar do outro lado, para que deixe aqui uma mensagem no sentido de lerem mais. É isso, olha, uma das coisas que eu queria convidar-vos a fazer é isso: levem os vossos filhos, os vossos netos, sobrinhos, de vez em quando, levem-nos a uma livraria, vão até lá, deem-lhes esse presente, olha, escolha aí qualquer coisa.
procurem ver quais são os interesses deles. Se eles gostam de cavalos, há livros sobre cavalos. Se eles gostam de futebol, há livros sobre futebol. Não impinjam coisas. Deixem primeiro que eles vão ao encontro dos temas que lhes interessam. De que é que tu gostas? Gostavas de quê? Gostavas de ser o quê? Pintor? Pedreiro? O quê? Não é? Vamos ver o que há sobre isso. Não é? Para poderem fazer esta primeira grande descoberta, há livros sobre tudo. Dizer que não se gosta de ler é o mesmo que dizer que não se tem interesse por nenhum tema da nossa vida. Há livros sobre tudo e muito variados. Portanto, levá-los a fazer essa experiência, levá-los a uma livraria ou uma biblioteca. Vamos ver, vamos falar aqui com o Sr. Bibliotecário. Olha, o que é que tem sobre isto assim? Não é? Fazer-lhes descobrir isso mesmo, que aquilo que lhes interessa já há em livros. Isso pode enriquecê-los, pode ajudá-los até na escola, não é? Pode ajudá-los a crescer, porque esse é o papel do livro, ajudar-nos a crescer. Portanto, eu deixo este convite. E na pintura? A Teresa há bocadinho disse que pintava. É o meu hobby. É o hobby. Mas é um hobby só. Estou aqui este fiz, olha, marido, vê lá se gostas, ou uma exposição. Já fiz. Já fiz assim umas coisinhas muito simples. Gosto de pintar para oferecer às pessoas de quem gosto e para ter lá enfim, na minha casinha de férias. É uma coisa que eu gosto de fazer assim mesmo para me descontrair. E um dia, se lhe perguntassem antes de parar de escrever, gostava de escrever sobre quê? Ou não se coloca essa questão? Não compreendi. Se antes de parar de escrever, gostava de escrever sobre quê? Boa pergunta. Vão aparecendo. É assim, eu acho que todos os temas sobre os quais me escrevi, há tanto para dizer, como há bocadinho falei da família, da importância que as pessoas têm na nossa vida, não é? Que às vezes só reparamos nessa importância quando eles já não estão connosco. Falar sobre as relações na família é tão importante falar sobre isso. Portanto, há muito ainda para dizer sobre isso. Mais uma vez tenho que dizer, há muito para dizer sobre a questão da saúde mental. Quero muito continuar a escrever sobre isso. Muito. Descobrir o outro, descobrir Jesus no outro. Descobrir Jesus no outro quando o outro é, entre aspas, diferente. Muito diferente. Ou achamos que é muito diferente de nós. É o grande desafio. É um grande desafio. Muito bem. Maria Teresa Maia Gonçalves, foi um prazer, foi um prazer estar consigo, foi um prazer ter esta conversa consigo e levá-la também aqui aos nossos espectadores e ouvintes. Antes de mais, quero recordar também, antes do final desta primeira parte, da Feira do Livro de Lisboa, que regressa ao Parque Eduardo VII entre 4 e 22 de junho. São 350 pavilhões, 963 marcas editoriais, uma iniciativa verde que vai permitir vender livros e percentualmente ficar com X euros para plantar árvores de investimento, 135 mil euros, disse a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a APEL. Fica esta informação. Quem sabe se não pode ir com os seus netos ou mesmo os filhos ou sobrinhos até à Feira do Livro, de 4 a 22 de junho em Lisboa, no Parque Eduardo VII. E assim chegamos ao final desta primeira parte. Já voltamos para o texto da Divina Misericórdia. Até já.